teus pés, mas prefere de algum jeito vir morar em corações. Meu Deus é lá do alto, mas por perto quer ficar, se inclina, se derrama, feito chuva nesse chão. E eu que nada sou, mais uma multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Meu Deus é ombro amigo, voz constante a consolar todo tempo, não me deixa e nem nunca vai mudar. Meu Deus é brisa mansa, não se cansa de soprar quando fujo e me perco. Vem correndo me buscar. E eu que nada sou, mais uma multidão, pequeno grão de areia. Como é que ele me vê? Como é que pode me escolher? Fazer de mim o que eu não posso ser. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. Ao lado dele o gigante é derrotado, o reino restaurado, as guerras deixam de existir, inimigos vão cair, posso enfrentar qualquer batalha, se ao lado dele escolho caminhar. Não canto a vitória pela espada, o Espírito de Deus comigo está. O Espírito de Deus comigo está.
Deus comigo está. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho nem conseguia mais andar. Eu senti a sua presença convidando-me a voltar. Oh, Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvia em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E para quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar, e se sente sua presença, porque hoje não cantar? Oh, Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Quero ser a voz que ouvia em minha infância, e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Te alcançar. Oh, 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 Ele vai te alcançar.
Boa noite. Uma boa noite para você que está em casa ou às vezes está no trabalho, está acompanhado ou está sozinho, mas que está aqui na presença do Senhor acompanhando o nosso culto, a nossa programação neste domingo. Como vocês podem ver, aqui está bem claro, né? Então, nós estamos fazendo essa gravação agora às 9h25 da manhã, para que você possa, às 19h30, estar vendo o culto. Então, a questão é a seguinte, as igrejas continuam fechadas, mas a nossa adoração não pode ficar de fora. Então, hoje nós fizemos este culto agora na parte da manhã gravado, para você, às 19h30, hoje, estar podendo participar e ver o culto. Que nós possamos nos lembrar de compartilhar também o link do culto. Tem também a página no Facebook da Igreja Central de Araxá. Então, você compartilha essa bênção com outras pessoas também que querem chegar mais próximo de Cristo. Nós temos os pedidos pelo chat também, e você pode estar fazendo aí os pedidos e compartilhando também alguma bênção, alguma coisa boa que aconteceu com você nesse início de semana. No final do culto, o pregador de hoje, que é o Carlos, vai estar orando por esses pedidos que serão feitos, tá bom? Outro assunto importante também é sobre a lei de proteção de dados. No dia 10 de abril, se nós estivermos com a igreja aberta, nós iremos fazer esse multirão de assinaturas. Acontece da seguinte forma, nós precisamos também atualizar os cadastros de nós, membros aqui da igreja, no sistema da secretaria. E, através disso, nós precisamos do seu consentimento para continuar tendo, então, os seus dados no sistema da secretaria. Você que já tenha recebido por WhatsApp através de mim ou do Eldra, está tudo tranquilo, você já fez o seu consentimento. Mas, para aqueles que ainda têm dificuldade no WhatsApp ou não conseguiram, no dia 10 de abril, nós teremos um multirão de assinaturas. Então, mais para frente, nós vamos passar essas informações melhores para você. E também nós temos agora, neste momento, aquela parte que a gente pode ficar um pouquinho mais perto de você. Aquela parte que você ganha um carinho mais próximo, apesar de ser virtual. Então, fique agora com o meu abraço virtual. Aí está o meu abraço para você. Temos notícia boa também, porque no dia 27 de março, às 15h30, nós teremos uma live especial para as famílias. O pastor Sidney estará fazendo esta live com o assunto de finanças de família. É um assunto muito importante, é algo que a gente sempre tem alguma dúvida. Então, você nesta live, às 15h30, no dia 27, vai poder estar participando e aprendendo mais. Lembrando que na quarta-feira o nosso culto também será o horário normal às 19h30, porque nós também já gravamos este culto e vai passar no horário normal para vocês. Então podem ficar tranquilos que o culto de quarta-feira também será no horário normal. E também começou hoje o Amanhecer com Deus, que são aqueles cultos que nós teremos nas madrugadas, às 6 horas da manhã, via Zoom. Então, se você ainda não tem o aplicativo do Zoom, entra lá no seu Play Store, baixa o aplicativo para você poder participar também aqui durante a semana, às 6 horas da manhã, com o pastor Sidney. Então, caso você ainda não consiga baixar esse aplicativo, você ainda não entendeu como é feito, você pode estar perguntando para a gente, tem o Samuel que sabe explicar, o Rogério, eu, muitas pessoas que podem explicar para você. Então, é super fácil, entrou no Play Store, digitou Zoom, Z-O-O-M, aí você consegue baixar esse aplicativo. Vai ser compartilhado um link, lá no grupo de anúncios é compartilhado esse link, você tendo já o aplicativo no seu celular, ou no seu computador, ou no tablet, você clicando em cima, você já está autorizado a participar, tá bom? Então, não se esqueçam, é uma ferramenta fácil de usar, é só dar uma tentativa aí que você vai conseguir. Nesse momento, eu quero convidar você que está aí em casa, a cantar conosco, adorar o nosso Senhor através dos nossos louvores. Nós vamos cantar que Deus é maior que tudo. Então, que você e eu possamos adorar o nosso Deus com este hino, maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo
fundo do coração. maior que reinos e posições, Esse é o Senhor Jesus. e as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus está. Esse é Jesus, Deus eterno. Os homens. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Com coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Amém. Esse é o meu Senhor Jesus. Amém. Esse hino é lindo, não é verdade? Agora nós vamos cantar um hino também, que é muito bonito, que você possa se sentir mais perto de Cristo ao louvar esse hino. Mais perto quero estar.
meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém. Que seja o nosso desejo e a nossa oração estar cada vez mais perto de Jesus. Amém? Convido você agora a fechar os olhos para orarmos a nosso Deus. Pai querido, obrigada, Senhor, por este domingo. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Te pedimos proteção diária, Senhor, e temos a necessidade, meu Deus, de estarmos cada vez mais perto de Ti. Que o Espírito Santo sempre venha nos incomodar com esta frase. Que nós possamos diariamente querer ficar mais perto de Ti, Senhor. Por favor. Esteja com o culto desta noite, abençoando o pregador, o Carlos. Que o Seu Santo Espírito o ilumine e que ele possa falar totalmente inspirado no Teu Santo Senhor. Aguardamos a Tua volta, Senhor, com esperança e com muita ansiedade. Muito obrigada por tantas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, boa noite a você que me vê aí da sua casa agora. Meu nome é Carlos e vou aqui abrir a palavra com você. Vamos estudar um pouquinho sobre Apocalipse. Pode abrir sua Bíblia aí no Apocalipse 14. Antes da gente abrir a palavra, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Senhor nosso Deus, abençoe esse culto, Senhor, para que eu possa falar sobre Ti, não sobre mim. Para que a gente possa, através de Sua sabedoria, entendermos nosso propósito nesse tempo do fim em que vivemos. E que possamos ter esperança, Senhor, da Tua volta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu trouxe aqui uma mensagem que, na verdade, é uma mensagem que é o nosso propósito para o tempo do fim, certo? É uma mensagem que nos identifica como cristãos, como adventistas, que é sobre as 3 mensagens angélicas, tá? Elas falam um pouco sobre o povo do tempo do fim, o povo que será salvo e o povo que está aguardando a volta de Deus, tá bom? Essa mensagem se encontra ali em Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Eu gostaria que você me acompanhasse aí na sua casa. Você vai estar vendo na tela a projeção. Eu estou usando a tradução Nova Versão Transformadora. Vai dar pouca diferença aí da Almeida Corrigida e Fiel. Apocalipse 14, 6 e 7, a gente vai ver a primeira das 3 mensagens. A gente vai ler o seguinte: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar, aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Eu gostaria de analisar aí, trechinho por trechinho dessa mensagem, para que a gente possa tentar aumentar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre isso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o anjo. Primeira coisa, o anjo. João viu um anjo voando no céu e proclamando a mensagem. Esse anjo está voando no céu e proclamando a mensagem no céu, com grande voz, para dar para a gente a noção da urgência
a noção da velocidade com que essa mensagem seria pregada no tempo do fim, certo? Mas tem um detalhe: Deus não instituiu a pregação do Evangelho para os anjos, Ele não deu aos anjos essa tarefa. Essa tarefa foi dada a seres humanos. Então, aqui com o Apocalipse tem uma simbologia em tudo que ele fala, poucas coisas são literais. Aqui esse anjo é um povo, são pessoas que no tempo do fim elas vão estar pregando sobre esse Evangelho eterno. Evangelho eterno, aí como você pode ver na sua tela, é algo que é imutável, que não muda. É algo que é eterno, tem efeito eterno, tem efeito duradouro para sempre. Então nós estamos falando de um povo que no tempo do fim vai estar pregando sobre algo que não mudou e que nunca vai mudar, ok? Nós vamos entender isso mais para frente. Temer a Deus e dar-lhe glória significa respeito e obediência a Deus. É um povo que vai obedecer e ter respeito a Deus, ok? E quando a gente fala ter respeito a Deus, não é só você acreditar que Deus existe, ou talvez ir à igreja. No seu dia a dia, não tratá-lo como uma mera coisa, o cara lá de cima, usar o seu nome em vão, tratar as coisas de Deus com desdém, ou não tratá-las com o devido respeito, né? E obedecer os seus mandamentos, obedecer as suas leis, os seus conselhos, assim como a gente, no passado, né, a gente que é mais velho, obedecia o pai e a mãe, obedecer a Deus. Por que hoje a gente não obedeceria a Deus, sabendo que Ele é a sabedoria, que Ele tem a onisciência, Ele sabe o que é melhor, e Ele é o nosso Criador, né? Ele sabe o que é melhor para a gente. A hora do juízo é o pré-advento, enquanto o Evangelho ainda está sendo pregado. É chegada a hora do juízo. Nós estamos chegando no momento do juízo de Deus. Antes de Jesus voltar, ele está ali no santuário, se preparando para a saída do santuário para vir, né? E em algum momento, esse juízo ele vai estar finalizado, a pregação ela vai estar finalizada, você não vai estar mais pregando, e aí sim virá a volta de Jesus. E aqui eu quero fazer uma pausa sobre uma angústia que eu tenho no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Nesse tempo de Covid, onde a gente não sabe se vai pegar ou se vai vir a falecer, né? Eu, por exemplo, eu sou grupo de risco, eu tenho pressão alta. Então, eu tenho uma preocupação de, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer pela pregação do Evangelho? Se eu, por acaso, vier a falecer, quando eu chegar no céu, Jesus vai ter orgulho do que eu fiz durante essa quarentena, das coisas que eu produzi? Eu não sei, eu tenho essa preocupação, essa angústia, mas eu sei o seguinte: o mínimo que a gente fizer é melhor do que fazer nada. Então, eu sigo pregando e fazendo o que dá para ser feito, né? Ajudando pessoas, tá? E notem, irmãos, que nesse período que a gente está vivendo e que a gente vai viver, vão haver muitas pessoas necessitadas, tá? Vai haver muita necessidade de trabalho ao próximo, de amor ao próximo, e isso daí é uma das coisas que Jesus pede para a gente fazer. O que a gente tem que tomar cuidado é de focar tanto nessas coisas e esquecer do principal. O principal, apesar de ter que fazer tudo isso, apesar da gente ter que trabalhar com ações solidárias, o principal é pregar sobre o Evangelho eterno, tá? Que a gente possa fazer o que precisa ser feito como cristão, mas não esquecer dessa nosso dever maior, que é pregar sobre o Evangelho, tá?
Muitas pessoas aí estão falecendo de Covid, talvez sem ouvir a palavra de Deus, tá? E não só de Covid, a gente fala de Covid porque está na moda, né? Mas existem vários e vários problemas que levam as pessoas a óbito, várias doenças, tá? Várias coisas acontecendo sem ser Covid, e a gente não pode fechar os olhos para essas outras coisas, tá? Jesus vem dar o galardão, assim que acaba o juízo, ele vem dar o galardão, ele vem dar a premiação, ele vem dar o prêmio, a recompensa, na verdade. Obrigado, Samuel. Ele dá a recompensa para aqueles que viveram e o esperaram e o aguardaram, tá? E aqui eu coloquei que não haverá segunda chance, porque muitas pessoas estão equivocadas, achando que terão uma segunda chance ao reencarnar, ou terão uma segunda chance indo para o purgatório, ou terão uma segunda chance porque haverá o arrebatamento secreto e alguns ficarão para trás, e aí sim eles vão ter que correr atrás da sua salvação, eles vão ter essa oportunidade, né? Quem já está pronto vai subir e quem não está vai ficar para trás. Acontece que essas são crenças que não são bíblicas. Apocalipse deixa isso muito claro. A volta de Jesus, ela é única e definitiva, e as pessoas que não estiverem preparadas, elas vão ser pegas de surpresa. E, irmãos, está muito óbvio que esse tempo está chegando. Eu, particularmente, acredito que não é nesse momento que as coisas vão acontecer, como a gente sabe que vai acontecer. Mas eu acredito que o mundo não vai melhorar muita coisa, não. Talvez a gente consiga se aglomerar mais algum tempo, mas eu acredito que esse tempo, ele é curto. A gente vê a necessidade, a busca pelas pessoas da verdade, ela aumentou bastante nos últimos tempos, tá? Eu posso falar, inclusive, pelo Clube de Desbravadores, muitos adolescentes procuraram durante essa quarentena, enquanto a gente estava funcionando para entrar no clube. Infelizmente, a gente não recebeu, por causa de questões de restrições. Mas a gente sabe que a sede pela palavra, a sede pelas coisas de Deus, ela vem aumentando. Então eu volto a lembrá-los de que essa comissão dada aí para pregar sobre o Evangelho Eterno é uma comissão dada para a gente, para as pessoas, para os cristãos do tempo do fim. Já Apocalipse 14, 7, versículo 7, ele remete diretamente a Êxodo 20, 11. Nós temos que adorar ao Deus Criador, ao Deus que criou tudo. Nós estamos falando aqui de criacionismo, que é uma crença até ridicularizada hoje, mas é a crença bíblica, a crença em que Deus criou todas as coisas. E é claro, o Deus Criador é o Deus dos que descansou no sétimo dia, no sábado. Então, esse povo, essa mensagem, que tem o Evangelho Eterno, que tem uma verdade eterna, tem que trazer consigo também essa verdade do sábado, do sétimo dia. E a gente vai ver aí nos próximos anos essa verdade sendo colocada em xeque, tá? A gente vai falar sobre isso em outro momento. Lá em Apocalipse 14, 8, a gente já vai ler o seguinte: e outro anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Tá? Vamos entender esse trechinho aqui agora. Quem é essa grande Babilônia?
Desde a Torre de Babel, a Babilônia tem sido caracterizada pela sua arrogância e pela sua rebelião contra Deus, tá? A gente vai ver essa história lá em Gênesis 11, de 1 a 9. Então, quando a gente lê Babilônia, a gente está falando de um sistema de governo, de um sistema religioso e de um povo que se rebela contra Deus e é arrogante para se autoproclamar como a verdade, tá bom? Então, a expressão a Grande Babilônia, ela ecoa a arrogância do rei Nabucodonosor. A gente conhece essa arrogância quando ele falava: ninguém é maior que o meu reino é maior do que tudo. Então, assim, quando a gente fala de Babilônia, a gente remete a essa bagunça, a um povo e a um sistema religioso, tá? Apocalipse 17 retrata a Babilônia do tempo do fim como uma meretriz, uma prostituta, que embriaga todas as nações com vinho. Que vinho é esse? Esse vinho são as doutrinas, são as ideologias que esse sistema ele espalha pelo mundo, tá? E aqui eu não estou falando só de esquerda, só de marxismo, eu estou falando de direita e esquerda, tá bom? Eu estou falando sobre um sistema de governo que no final vai convergir, esses dois sistemas vão se unir em um só, tá? E essa conversão ela vai culminar na restauração de um sistema político religioso que caiu, né, no passado com a Revolução Francesa, mas que vai voltar, vai ser restaurado, tá? E vai misturar todas essas doutrinas e vai embriagar as nações, tá? Como uma prostituta. Prostituta na Bíblia, em Apocalipse, ela é uma falsa igreja, tá? A igreja de Deus é tida como uma noiva, uma virgem, tá? Que está pronta para se casar com Deus, com Jesus. E as igrejas falsas são prostitutas, tá? Que ensinam mentiras, que ensinam falsa adoração. Então, em Apocalipse, toda vez que a gente vê prostituta, quer dizer isso, ok? Eu já citei aqui que o sistema medieval de religião estatal é o Estado e a religião governando o povo, ok? Leis impostas pela crendice, né, por dogmas e doutrinas, e a gente já vê isso hoje, tá bom, gente? Tanto na esquerda quanto na direita, que são os dois poderes políticos, a gente vê dogmas, crenças. Vou dar um exemplo: tomar ou não tomar vacina, isso virou uma questão política. Se você é de fulano, você toma; se você é de ciclano, se você vota em ciclano, você não toma. Ou seja, a ciência ficou de lado, a escolha particular da pessoa ficou de lado. Você tem que fazer um ou outro. Você não tem você não lhe é permitido hoje você estar no meio ali e decidir com cautela, né, observando o que você quer fazer. Isso, meus irmãos, é só o começo. Eles estão modelando a mente das pessoas para que chegar num sistema de governo em que você acredita absolutamente no que o governante está falando, ou você é um pária da sociedade. A gente sabe como é que isso vai acabar, a gente vai ver isso em outra oportunidade. Mas nós estamos vendo acontecer na nossa frente a formatação das mentes para esse tempo que vai ser restaurado o poder religioso estatal. A repetição da palavra caiu destaca que Babilônia, sem dúvida, chegará ao fim, e é o que é retratado em Apocalipse 18, a queda de Babilônia. Irmãos, independente desse poder se convergindo, das coisas estarem acontecendo, isso tudo vai ter um fim, tá? Isso tudo vai acabar. Então, o Apocalipse ele é bem claro com relação a isso, tá bom? E vou citar aqui um pouquinho uma explicação sobre o Armagedon, que é uma
questão polêmica na Bíblia, o que é o Armagedon, tá? Lá no livro o Apocalipse de João, de Ranko Stefanovic, eu até ia trazer ele aqui agora, não trouxe, é um livro, ele não é muito grosso, eu recomendo a leitura. Ele fala, a gente também entende assim, nós como membros da Igreja Adventista, o Armagedon ele não se trata de uma batalha militar travada no Oriente Médio, como muitos acreditam, tá? O Armagedon, ele é uma batalha espiritual, em que Cristo ele vai sair vitorioso. É uma batalha pela mente, é uma batalha pelas ações, atitudes dos seres humanos. São dois grupos agindo e pensando diferente, tá bom? E o resultado desse conflito vai ser igual ao conflito no Monte Carmelo, tá? Em que Deus triunfou, quando Elias ele desceu fogo sobre o altar e queimou junto ali os demais sacerdotes eu esqueci o nome da moça lá, mas enfim, você que está em casa e conhece a passagem, lembrou do que eu estou falando. Lá em Apocalipse 14, de 9 a 11, a gente vai ler sobre a terceira mensagem. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá o vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adotam a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Essa terceira mensagem, ela é um pouco pesada. Ela é, como é que eu vou dizer, bem dura para com os que não forem salvos, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso. É uma advertência séria aos que mesmo assim decidem adorar a besta e receber a sua marca de autoridade. Irmãos, é duro de dizer isso, de lembrá-los, mas nem todos os que decidirem não estar com Deus farão isso porque estão sendo enganados ou porque estão equivocados com o que seguiram. Alguns farão isso por livre e espontânea vontade, porque decidiram assim o fazer. O ser humano, quando ele se entrega à maldade, ele é capaz de atos assim, bem abomináveis. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2 casos recentes de pessoas, né, que não eram os pais verdadeiros, colocaram os filhos, o primeiro um caso, depois acharam outro caso, eu não me recordo agora a cidade que foi, colocou o filho dentro de um tambor, prendeu ele porque ele era muito bagunceiro, tinha hiperatividade, e ali ele ficou, um menino de 10, 12 anos, se eu não me engano, era nessa faixa de idade. Pensa que tipo de pai, que tipo de ser humano faz isso com uma criança, coloca a criança presa, sem dar comida, sem dar alimentação. Ali o relato do menino, ele diz que comeu até as próprias fezes, porque estava com muita fome em algum momento. Isso eu estou dando um exemplo de uma coisa terrível que acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Tá? Imagina vocês se um ser humano desse, eu vou falar aqui como ser humano, mas um ser humano desse merece estar no céu com a gente? Uma pessoa que é capaz de fazer um ato desse? A gente pode lembrar aqui de muitas outras coisas terríveis que a gente vê no noticiário, e não é o nosso foco aqui. Mas eu queria lembrar vocês, irmãos, que Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça, Ele também vai trazer a justiça e a vingança com essas pessoas que decidiram seguir a Satanás. Tá? A gente conhece aquela história de quem fica em cima do muro já tomou uma decisão, porque o muro é de Satanás. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, com
as decisões que tomamos. As nossas decisões vão determinar o nosso futuro e a nossa salvação, tá bom? Então essa ira de Deus, ela é um vinho que ele não tem mistura. Antigamente eles misturavam vinho com água, né? Para deixar ele um pouquinho mais fraco. E esse vinho de Deus, essa ira de Deus, é um vinho sem misericórdia. Quando Deus trouxer o fim, quando Deus trouxer a sua ira, isso vai acontecer de uma maneira rápida e definitiva, tá? Então a gente, um pouquinho mais à frente, vai falar sobre as 7 pragas ali no Apocalipse, e a gente não vai falar sobre isso hoje, eu recomendo que você estude depois. Essa então será o vinho da ira de Deus. Fogo e enxofre, que são juízos eternos. Lá do Antigo Testamento, lá no Vale de Edom, a gente vê isso. Sodoma e Gomorra também, que foi queimado com fogo eterno. A gente entende que esse fogo eterno não é um inferno em que a pessoa vai ficar queimando eternamente. Porque a gente lê essa mensagem dura, logo vem o fogo eterno, a gente lê fogo eterno, fogo que queima eternamente. A gente entende que Deus está tão bravo que Ele vai deixar a pessoa no inferno. E não é verdade. Deus, imagine um Deus de amor, um Deus a que eu sirvo. Em Apocalipse fala que não haverá tristeza no céu, não haverá choro nem lágrimas. Como é que eu vou ficar feliz no céu sabendo que pode ter um parente, um amigo meu no inferno queimando eternamente, enquanto eu estou 1000 anos no céu, me deleitando de todas as coisas boas que tem lá? Essas pessoas que eu amo possivelmente estão queimando no inferno. Isso não vai acontecer, tá? O fogo eterno é um fogo que tem uma ação eterna. O que ele fizer, o que ele queimar, nunca mais voltará, tá? Se você for lá no vale, lá, Sodoma e Gomorra, é cinza, é um monte de entulho queimado, enterrado pela areia do deserto, agora eles estão desencavando. Então é isso. Se o fogo eterno aqui fosse fogo eterno que queima mesmo o tempo todo, Sodoma e Gomorra devia estar queimando até agora, e não é o que a gente vê. Então esse fogo eterno é o fogo que vai purificar o planeta Terra, certo? E como eu acredito num Deus que criou o mundo em 6 dias, eu acredito num Deus que vai queimar e purificar esse planeta e vai trazer o planeta de volta, o planeta original de volta, né, que foi criado nos 6 dias da criação, tá? A linguagem pesada dessa terceira mensagem, ela tem o objetivo de despertar os sentidos do povo de Deus, dar aquela sacudida e falar assim: gente, acorda, eu vou destruir esse mal, eu vou destruir essas coisas ruins, e eu não quero que você, meu filho, esteja no meio dessa destruição, eu quero você aqui comigo. Então é Deus chamando a gente para que a gente acorde e comece a trabalhar e comece a nos preparar para essa volta dele, tá? E para permanecer firme diante dos enganos satânicos, né? Os enganos que Satanás trouxe para a gente. Irmãos, nós vivemos num tempo em que há muitas formas de se perder. Há muitas formas de se perder. Às vezes a gente pode se perder até tentando ser perfeito demais, ou tentando ser, amando o próximo demais, e tem muitas formas de se perder, inclusive dentro da própria igreja é possível se perder. Nós temos que nos manter firmes. Deus está nos chamando para que a gente possa ficar firme diante desses enganos e seguir a verdade, seguir os mandamentos. Não é tão difícil quanto parece, irmãos. E a gente vai ver ali mais para frente, Apocalipse 14, 12, quem é esse povo, né? Quem são os santos do tempo do fim? Lá em Apocalipse 14, 12 fala: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
E lá em Apocalipse 12, 17, um pouquinho antes do que a gente está lendo, fala: o dragão irou-se contra a mulher, a igreja de Deus, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Que mandamentos? Os mandamentos eternos, os mandamentos que não mudam. Dentre eles estão os 10 mandamentos, não são 9, não são 8, são 10. Os que guardam os 10 mandamentos são os que serão o povo escolhido, o povo que, os remanescentes, tá? Mas não só os que guardam, a gente viu na primeira mensagem que são os que pregam o evangelho eterno. A gente precisa pregar, tá? Mesmo preso dentro de casa, mesmo com risco de adoecer, de vir a falecer, nós precisamos pregar. Eu não sei como que você vai fazer, eu sei como eu estou fazendo, né? Mas nós precisamos pregar, nós precisamos continuar a obra de Deus. Não podemos ficar parados esperando sermos liberados para poder pregar o evangelho. A comissão de Deus, ela não parou, inclusive a internet, ela tem um alcance muito maior do que as suas pernas, né? Você pode alcançar lugares que você não alcançaria de outra forma. É ruim? Eu sei que é ruim, irmãos. Eu estou achando ruim pregar para uma câmera, certo? E imagina você ficar vendo aí na televisão, às vezes a gente não pode reagir, às vezes a gente não pode ajudar o pregador, né? Como eu estou precisando aqui de ajuda, o Samuel me ajudou, mas eu esqueço alguns nomes, algumas passagens. É ruim, mas é melhor do que nada. É o que dá para fazer agora, vamos fazer. Vamos criar coragem e vamos manter os horários dos cultos, mesmo estando em casa, né? Concluindo então, irmãos, lá em Mateus 28, 19 a 20, a gente lê o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, e lembre-se disso, estou sempre com vocês até o tempo do fim. Irmãos, a ordem aqui é muito clara. A mensagem que eu trouxe para vocês é algo que vem me tocando o coração esses últimos dias, continuem pregando, continuem trabalhando, da forma que der para você trabalhar, da forma que der para você pregar, mas continue trabalhando, continue pregando, continue adorando, tá bom? Agora mais do que nunca. Eu vou orar agora, para a gente encerrar, e vou orar pelos seus pedidos que vocês fizeram no chat. Como não é online, essa é um culto gravado, eu não sei exatamente qual é o seu pedido. O que eu quero é que você saiba que Jesus, ele prometeu para a gente que ele estaria conosco até o tempo do fim. E que era para a gente pregar, independente das coisas, das perseguições que sofreríamos. Então, ore comigo, você que está em casa, feche seus olhos, se você quiser, ajoelhe-se, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor, é uma angústia do meu coração, acredito que é a angústia do coração de várias outras pessoas que estão assistindo esse culto agora. Nos mostre, Senhor, nos dê a oportunidade de pregar sobre a Tua palavra, de pregar sobre a Tua verdade, de pregar sobre os Teus mandamentos, para que possamos salvar tantos quantos possíveis para o Teu reino. Nos dê sabedoria e discernimento, Senhor. Por favor, Senhor, estou pedindo agora pelos pedidos que foram feitos no chat aqui da nossa transmissão, para que o Senhor atenda esses pedidos, atenda esses corações. O Senhor sabe o que está sendo pedido, o Senhor sabe a angústia que tem em cada coração, o Senhor sabe a angústia que tem até nos corações que não pediram nada no chat. Eu oro, Senhor, para que o Senhor atenda essas orações, esses pedidos, para que o Senhor conforte as pessoas que perderam seus entes queridos ou que estão com seus entes queridos em situação situação ruim no hospital, para que o Senhor conforte a vida deles, Senhor, para que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos lembre de que esta vida é passageira, que devemos nos preparar para a Tua volta, Senhor. Não sabemos até quando poderemos, mas que
possamos continuar pregando sobre a tua verdade, sobre os teus mandamentos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.